Eu saudo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Meus irmãos, estamos aqui mais uma vez, com a graça de nosso Deus, para dar sequência àquela série de pregações que iniciou no início desse mês, no livro de Provérbios, que nós intitulamos esse mês como os 31 dias de sabedoria, onde todos os dias o presbítero Moisés coloca um versículo no grupo da nossa igreja. Um capítulo, cada capítulo em um dia. E então, nos domingos, as pregações seriam, e são também no livro de Provérbios. E falando sobre Provérbios, nós sabemos que é um livro de sabedoria prática, ensina que a religião está ligada aos problemas comuns da vida. Começa lembrando que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Neste livro também trata de assuntos de moral, de bom senso e de boas maneiras. Os provérbios revelam a sabedoria dos antigos mestres israelitas sobre o que a pessoa sábia deve fazer em certas situações. Alguns provérbios são a respeito das relações familiares, outros sobre o comportamento nos negócios. Alguns tratam de boa educação nas relações sociais e outros da necessidade de a pessoa saber se controlar. Entre outras coisas, eles ensinam a humildade, a paciência, o respeito pelos pobres e a lealdade para com os amigos. E nessa noite, nós iremos falar sobre a soberba e sobre a humildade. O título da nossa mensagem nessa noite será: assim como a soberba precede a queda, a humildade precede a honra. Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Provérbios, no capítulo 16, e vamos ler o versículo 18 e 19. Provérbios 16, 18 e 19. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. O melhor é ser humilde de espírito com os humildes, do que repartir o despojo com os soberbos. Amém? Nós tivemos, nos 2 primeiros domingos desse mês, o reverendo Bruno e o reverendo Alexandre já pregaram sobre o livro de Provérbios. Eu até estava comentando. Eles usaram o capítulo inteiro. E eu aqui vou usar esses 2 versículos. Mas eu peço aos irmãos que mantenham as suas Bíblias, porque nós vamos dar uma passeada aí pela Bíblia para fundamentar o que eu vou falar, para que isso não seja não é a minha opinião, mas o que está escrito aqui nas Escrituras. E peço também à equipe de mídia que possa nos auxiliar também, que ajuda bastante quando a gente cita aqui um capítulo e vocês colocam aí.
O primeiro versículo trata sobre a soberba. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. A soberba é uma armadilha perigosa que pode levar à queda espiritual. Neste sermão, exploraremos profundamente o tema da soberba, examinando suas raízes, suas consequências e como podemos cultivar uma vida de humildade diante de Deus. Primeiro eu quero elencar aqui para os irmãos o significado dessa palavra de soberba. Primeiro, essa definição teológica mesmo. A soberba é a elevação do eu acima de Deus e dos outros. Uma manifestação do orgulho que se recusa a reconhecer a própria dependência e limitações. Podemos ver também a origem bíblica. A soberba é o pecado mais antigo no mundo. Ela seduziu Lúcifer para rebelar-se contra Deus. E a consequência foi a sua queda. Nós podemos ver em Isaías 14, 12, mas um pouco mais na frente. Eu vou detalhar. Através dela, a serpente, Satanás, enganou Eva. Gênesis 3:5. Cada coração humano é suscetível a esse pecado abominável. Nós podemos ver, e dessa feita os irmãos podem voltar um pouco aqui, nesse capítulo 16, no versículo 5, que diz assim: abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Então esse pecado, meus irmãos, ele é abominável aos olhos do nosso Deus. E quando Deus coloca as qualidades de orgulho e altivez nesta categoria de abominação, Ele está nos dando um aviso muito sério sobre essa questão. A soberba é uma qualidade cancerígena, letal e destrutiva. Provavelmente mais do que qualquer outra qualidade negativa. A soberba já derrubou reinos, impérios, causou mais guerras, destruiu mais casamentos, arruinou mais amizades do que todas as outras qualidades negativas, combinadas. Queria falar agora, irmãos, sobre as consequências da soberba. Primeiro, dizer que ela nos leva à queda espiritual. A Bíblia nos ensina, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Tiago 6, 4, 6 diz isso. A palavra do Senhor diz isso. Ela também leva à destruição relacional, ou seja, ela também contribui para destruir relacionamentos. Como assim? A soberba pode causar danos irreparáveis aos relacionamentos, levando à alienação e ao isolamento. Uma delas é a contenda entre os irmãos. Soberba ligada a contendas entre os irmãos. Vamos ler Provérbios 6. Provérbios 6. Os irmãos agora podem colocar na tela. Versículo 16 ao 19.
6 coisas, né, o Senhor aborrece. E a 7ª, a sua alma abomina. E essa 7ª, continuando então, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. É o 7º que o Senhor aborrece. E no 16, capítulo 16, versículo 5, está escrito: abominável é o Senhor, todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Coloque, irmão, aí, por favor, o provérbio 13, 10. Da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. Então, não é eu que estou dizendo que a soberba, ela resulta a contenda. A palavra do Senhor diz isso. A soberba é uma das fontes das contendas que dividem irmãos. E nós sabemos que contendas são fáceis a começar e difíceis de terminar. Como um pequeno buraco em uma barragem, facilmente sai do controle da pessoa que o fez, uma pequena contenda cresce de tal maneira que ninguém consegue freá-la. Provérbios 17, 14. Coloca aí, meu irmão, por favor. Então, irmãos, nós podemos ver mais uma vez na palavra do Senhor. Com o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixa. Aqui na minha versão, né, diz: como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Isso, então, irmãos, nós podemos ver na palavra. Uma outra é a confiança excessiva em nossas habilidades, que gera até o desprezo pelos outros. Quando nós, muitas vezes, temos confiança excessiva em nosso conhecimento, em nosso saber, nossas habilidades, aí muitas vezes nós desprezamos o nosso irmão. Ou então, quando nós nos achamos que somos melhores do que o irmão. Eu quero exemplificar com uma parábola que Jesus contou em Lucas 18, 9 e 14. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, porque se consideravam justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma, dizia: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. O próximo. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. 15.
Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Continuando na Bíblia, nela tem várias histórias e citações de versículos que nos alerta contra a soberba. Então agora eu quero voltar à história de Lúcifer. Os irmãos da mídia, coloca aí Ezequiel 28, do versículo 12 ao 15. Aqui inicia falando da grandeza, né, de Lúcifer. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiró e diz-lhe: assim diz o Senhor, Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berílio, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. As consequências, irmãos, do orgulho é a queda. O surgimento do orgulho no coração de Lúcifer levou à queda. No capítulo 14 de Isaías, nós podemos conferir isso. 14, 13 e 14. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer, quando a soberba subiu ao seu coração, o orgulho, ele quis ser maior do que Deus. E a consequência da soberba, do orgulho, é a queda. Então, no mesmo capítulo de Isaías 14, no versículo 12, a Bíblia nos mostra. Isaías 14, 12. Isaías 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Nós podemos mais uma vez ver nas Escrituras que o orgulho leva à ruína e o afastamento de Deus. Quero também falar de outra história. Dessa vez é do rei Nabucodonosor. De como era a grandeza do reino de Nabucodonosor. Depois a gente vai ver a humilhação de Nabucodonosor e a restauração. No livro de Daniel, se os irmãos quiserem agora acompanhar,
no capítulo 4, no versículo 30. Assim está escrito. Nesse capítulo, nesse versículo, nós vamos ver o orgulho de Nabucodonosor ao contemplar sua obra. Ele diz assim: falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. No 31, seguindo, nós vamos ver agora a queda. Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, será expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passearão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mais um exemplo que nós podemos tirar aqui, nessa passagem bíblica. Nabucodonosor, um rei muito poderoso na época, tinha feito muitas conquistas, mas não reconheceu que isso vinha de Deus, que tudo que ele conseguiu conquistar foi por autorização e querer de Deus, estava embaixo da soberania de Deus. E anteriormente, um pouco antes, nesse capítulo, vocês vão ver que primeiro ele teve um sonho, né? E depois Daniel foi até lá e interpretou o sonho, já tinha avisado ele que isso poderia acontecer. Então, quando ele diz aquelas palavras no versículo 30, tudo que Daniel falou para ele, aconteceu. Então, agora, depois que passou um tempo, aquele tempo que foi determinado por Deus, o rei Nabucodonosor é restaurado. E vamos ver agora como ele se comporta depois disso. Em Daniel, no versículo 37. Quando Nabucodonosor agora, ele reconhece a soberania de Deus. Olha o que ele fala: agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Então, irmãos, esse alerta é muito sério para nós. O perigo da soberba. E eu estou lendo aqui na Bíblia. Sei que muitos irmãos já conhecem essa história, mas nós devemos estar relembrando. Eu queria também falar também de um rei. Dessa vez é o rei Uzias. Porque eu escolhi também, tem vários outros personagens, inclusive Davi, Saul. Mas nós vamos ver aqui sobre o rei Uzias.
que o orgulho desse rei o conduziu à morte física e espiritual. Vou voltar aqui. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 26, nós podemos ver essa história do rei Uzias. Os irmãos podem deixar aberto aí. 2 Crônicas, capítulo 26. O rei Uzias, ele não soube valorizar o seu reinado e nem a riqueza do seu conhecimento. E quando isso acontece, o indivíduo termina sendo ofuscado pela insensatez. Enquanto ele foi fiel a Deus, ele foi vitorioso em várias práticas. Ele foi vitorioso praticamente em tudo o seu reinado. Na palavra de Deus aqui escrita, diz o seguinte: ele venceu várias guerras aqui nesse capítulo. O povo recolhia os impostos fielmente, edificou torres em Jerusalém, edificou torres no deserto, cavou muitos poços, tinha muitos gados, tinha muitos lavradores, investia na agricultura, possuía um exército numeroso de homens capacitados, que sabiam usar bem as armas. Eram 397.500 homens, todos com escudo, lança, couraça, capacete, arco e flecha. Era o número do seu exército. Mandou inventar e fabricar máquinas para atirar flechas. Era um rei que investia em seu reinado. Deus o prosperou, o progrediu, tanto que o rei Uzias se tornou muito poderoso e sua fama correu muito longe. Assim diz a palavra. E essa história verídica, que tinha tudo para ter um final feliz, teve um final desastroso. No versículo 16, nós podemos ler: mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Mais uma vez nós estamos vendo aqui a palavra exaltar com ruína. Exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor. Tudo começa com a soberba, com orgulho, com a exaltação do ego. Então, o rei Uzias entrou no templo para queimar incenso no altar. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse trabalho. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor. Ele já era poderoso, achou que podia fazer tudo. E o que aconteceu? Ele foi acometido de lepra. Na mesma hora que ele fez aquilo, surgiu na testa dele a lepra. Deus, quando Deus nos prospera, seja em que área for de nossa vida, pode ser na área secular, ministerial, afetiva, nós devemos vigiar de todas as formas, porque é justamente quando estamos no auge de nossa carreira, no topo
da nossa felicidade e realizando os nossos maiores sonhos, que o diabo vai fazer de tudo para tentar nos destruir. Temos visto muitos homens de Deus que são empresários, políticos, profissionais, liberais, que chegaram ao topo como chegou o rei Uzias, mas deixaram o orgulho tomar conta do seu coração. E, inevitavelmente, veio a queda. O rei Uzias ficou marcado pela lepra e terminou seus dias sozinhos, isolado e separado de sua família. Muitos têm ficado marcados pela vergonha, pela corrupção, pelos escândalos e terminam seus dias esquecidos, pobres e cativos do diabo. Quantas pessoas nós já temos visto acontecer isso? Pessoas famosas, políticos, né? Até pastores a gente já viu cair, né? Nós temos muitos outros exemplos na Bíblia. Temos o exemplo também de Edom, do povo edomita. Os irmãos poderiam abrir o livro de Obadias. Os edomitas, eles eram descendentes de Esaú. E aquela rixa que ficou entre Esaú e Jacó foi passando dos descendentes e nunca acabou. Inclusive, o pastor Alexandre estava pregando um dia aqui, falou sobre aquele momento que o povo hebreu está no deserto e pediu autorização para eles de passarem naquela terra e eles negaram. Aí, lá na frente, em 586 a.C., Jerusalém também foi conquistada pelos babilônicos. E quando esse povo ia levando o povo de Israel cativo, os edomitas ficaram zombando, ficaram rindo, inclusive até alguém que ficava para trás eles pegavam, quando não matavam eles levavam para entregar para os babilônicos. Então, olha o que Deus fala aqui para eles através do profeta Obadias, no versículo 3 e 4. Só tem um versículo, Obadias. Versículo 3 diz, a soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes do teu coração, quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Olha, meu irmão, que palavras fortes. Você ouvir do próprio Deus dizendo, não adianta para onde você vá. Para onde você for, na maior das alturas, eu vou lhe derrubar. Isso é muito sério, irmão. Lá no versículo 10, ele diz, por causa da violência, porque a soberba também gera isso. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. Eu estava ouvindo outro dia, se eu não me engano foi o reverendo Hernandes, ele disse assim, ele estava falando sobre
pregando aqui em Obadias, mas estava falando sobre soberba também. Ele disse o seguinte: se um dia você tiver a oportunidade de ir à Jordânia, nos dias atuais, por favor, não deixe de fazer uma visita à cidade de Petra. Petra foi o nome dado pelos conquistadores árabes que vieram lá no 5º século antes de Cristo e tomou a cidade dos Edomitas. Ele diz que naquela época, na época que eles, bem antes de Cristo, as cidades, como nós sabemos, eram todas muradas, né? Tinha aquelas muralhas grandes. Lá em Edom, não precisava de muralhas. A própria natureza tinha criado, que eram as rochas. Ela mesma esculpiu, de tal forma que eles tinham aquela proteção. Diz que nessa área é tão estreito que você não consegue passar com um animal. Para você chegar no topo, não conseguia passar nem com um animal, tinha que ser andando mesmo, nem carruagem passava. Então, por isso que eles se sentiam tão seguros, que achava, como ele disse aqui, no versículo 3, quem me deitará por terra? Eles se sentiam tão seguros que eles diziam isso. Mas olha o que Deus fala: se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. E quando foi aqui agora, né, no 5º século, os árabes vão lá e conquista a cidade deles, dos edomitas. E assim se cumpre essa palavra que o Senhor Deus falou através do profeta Obadias. Nós podemos ter, como eu disse, muitos outros exemplos. O de Herodes, que foi comido por verme. Irmãos, coloca aí Atos 12, 21, 23, para a gente ler rapidinho. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Então, com esses relatos na Bíblia, nós podemos ver quantas pessoas caíram por causa da soberba. Que isso a gente deixe gravado em nossas mentes, para que a gente não caia nessa qualidade tão negativa. E agora, irmãos, eu queria passar para o outro versículo, que diz assim: melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Falando agora de humildade. Nós podemos ler também em Provérbios 15, 33, o que está escrito. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Agora a gente está vendo o contrário. A soberba precede a queda, mas a humildade precede a honra. E para falar de humildade, eu vou trazer somente o exemplo de Jesus como modelo de humildade. Ele que é um modelo perfeito, e por isso
devemos segui-lo em nossa vida. Quando Jesus pregou o Sermão do Monte, suas primeiras palavras foram diretas ao coração. Ele disse: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Está escrito lá em Mateus, capítulo 5, 3, quando ele inicia o Sermão do Monte. Ele continuou a pregar durante mais 3 capítulos, mas muitos não o ouviram, e mesmo hoje, a maior parte da mensagem do Evangelho cai em ouvidos surdos de homens e mulheres arrogantes, que não querem mesmo reconhecer a posição de Jesus como Senhor. Mas Jesus não reduziu os padrões. Ele não abriu uma porta extra para entrarem os arrogantes ou os quase humildes. Deus nunca aceitou o homem cheio de orgulho, que pensava fazer as coisas a seu próprio modo. Ao contrário, de toda a sabedoria dos homens carnais, tendentes a adquirir poder e posição, Deus aceita exclusivamente os humildes. Por esse motivo, meus irmãos, devemos olhar para Jesus. Ele é o exemplo supremo de humildade, deixando sua glória celestial para se tornar servo e sacrificar-se por nós. Eu poderia ainda citar vários exemplos de Jesus, quando ele agiu com humildade, quando ele ensinou a seus discípulos o que é ser humilde, quando ele lavou os pés dos discípulos. Naquele momento estava havendo um certo conflito ali entre eles para saber qual era o maior deles. E Jesus mostra que ele, como o chefe deles, vou usar essa palavra, como o líder deles, lavou os pés de cada um. E essa atitude, irmãos, naquela época, quem lavava os pés era o menor dos servos. Até mesmo os escravos eram que faziam isso. Porque as pessoas naquela época andavam muito de sandália, muitas vezes descalços, os pés era a parte que sujavam mais. Quando ele chegava em casa, lavava os pés. Mas como? Vinha ali o servo, o escravo e fazia aquilo. Principalmente nos que tinha, né? Então, quando Jesus toma essa atitude, ele mostra tamanha humildade, mostrando para ele que no seu reino o maior é o menor. É diferente. É aí que Deus, ele mexe com a mente de muitos homens, né? Principalmente os que são soberbos, arrogantes, orgulhosos, prepotentes. E eu quero concluir dizendo, primeiro sobre a soberba, que é uma armadilha sutil. A soberba é uma armadilha sutil, que pode nos afastar da vontade de Deus e dos propósitos para os quais fomos chamados. Que possamos, em humildade, buscar a graça de Deus e viver vidas que glorifiquem o seu nome, reconhecendo que toda honra e toda glória pertence a Ele. E, finalizando, eu queria finalizar com a palavra do Senhor, que está escrito em Filipenses, capítulo 2, 5 a 11. Eu queria que todos os irmãos procurassem Filipenses, capítulo 2, de 5 a 11.
Vamos ler? Do 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Que Deus os abençoe.